Você sabe como as nossas emoções elas podem impactar na sua vida e nas suas decisões? Fala pessoal, aqui é o Ítalo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme Divertidamente. Muito bem, legal. O filme Divertidamente da Disney, ele é um filmão que nos mostra de forma lúdica sobre as nossas emoções. E lá no comecinho do filme, é mostrado a personagem nascendo, e as emoções aos poucos sendo mostradas. E as emoções são as seguintes: a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho e a raiva. Durante o filme, as memórias bases da personagem, que é a Riley, são momentos importantes dela e moldam a sua personalidade, que são chamadas de Ilha das Personalidades. Um momento muito interessante no filme, é quando vemos a personagem no primeiro dia de aula dela, e a alegria estava super empolgada, tentava ao máximo fazer com que aquele dia fosse especial. E aí ela deixou a tristeza ficar um pouco escondida em um localzinho separado. E a personagem, que é a Riley, ela foi desafiada a se apresentar na sala de aula e o medo estava super espantado. Mas aí a alegria ela tentou encorajá-la. Até que em um certo momento a tristeza ela tocou em uma memória e fez com que a personagem ela lembrasse de uma memória e ficasse bem triste, lembrando da situação. Então durante o discurso dela houve uma pequena confusão com as emoções e uma memória base da tristeza foi criada, e a alegria tentou impedir, e nisso a alegria e a tristeza foram sugadas até o local das memórias de longo prazo, da personagem, e as ilhas de personalidade elas foram desligadas, fazendo com que a personagem ela ficasse super abatida e somente a raiva, o medo e o nojinho eles estivessem lá no controle. Tanto essa parte do filme como também diversas outras ações mostram o quanto as nossas emoções trabalham freneticamente. O tempo todo elas estão lá desempenhando seu papel nas nossas vidas e às vezes a gente nem percebe o quão importantes são as nossas emoções. Segundo o artigo científico chamado Psicologia das Emoções, uma proposta integrativa para compreender a expressão emocional, as emoções elas são muito faladas no nosso cotidiano, mas que ao procurarmos uma definição, ela se mostra algo muito complexo. Uma das possíveis definições seria que as emoções ela é uma condição complexa e momentânea que surge em experiências de caráter afetivo, provocando alterações em várias áreas do funcionamento psicológico e fisiológico, preparando o indivíduo para uma ação, ou seja, resumidamente, pode ser descrita como reações que uma pessoa ela vivencia em resposta a determinada situação. As nossas emoções têm muita influência sobre as nossas vidas e podendo elas serem super positivas como também negativas. E em algumas decisões que tomamos, um exemplo bem nítido é aquela expressão que nós usamos para não tomar aquela decisão com a cabeça quente, porque naquele momento as nossas emoções estão na flor da pele e podendo tomar uma atitude que lá no futuro você vai refletir que não era para tomar aquela decisão naquele exato momento. Na literatura nós podemos perceber algumas emoções tidas como básicas. Alguns autores, eles também explicam que não existe ainda um consenso definitivo de quais seriam realmente as emoções básicas, mas podemos classificar algumas como a alegria. A alegria ela é uma emoção que ocorre quando você ganha algo avaliado como sendo de valor, podendo ser objeto ou situações e eventos que sejam valorizados. Medo. O medo acontece quando há uma situação que é causada pelo ambiente ou por outra pessoa e que é avaliada como ameaçadora, gerando assim uma interpretação de incerteza ou alguma falta de controle do que pode acontecer. Tudo isso resulta em uma resposta de fuga que objetiva colocar o indivíduo de volta em segurança. Surpresa. Essa emoção ela é gerada quando há um evento inesperado e ela é uma das emoções mais breves e dura apenas alguns segundos, que podem ser seguidos por outras emoções, positivas ou negativas, ou podendo ser seguida por nenhum tipo de emoção, caso não seja algo considerado importante. A tristeza. A tristeza ela surge quando há a perda de algo ou alguém considerado de valor. As manifestações mais frequentes da tristeza elas são o choro, o afastamento e o silêncio. Diversos tipos de perda podem levar à tristeza, como uma perda de um objeto valorizado, uma perda de saúde ou uma parte do corpo, uma rejeição de uma pessoa querida ou importante. Nojo. O nojo ela é uma emoção que é gerada quando há objetos considerados que são repulsivos e indesejáveis.
E segundo alguns autores, o nojo só é uma emoção separada a partir dos 4 a 8 anos, e antes dessa idade existe o desgosto leve ou uma rejeição por coisas com sabor ruim. A raiva ela vai surgir quando nos deparamos com algum obstáculo que é avaliado como hostil. E essa emoção ela gera uma tendência de ataque que visa remover aquele impedimento e mudar a situação atual. E lembrando que essas emoções que acabamos de falar, para alguns autores são consideradas como básicas, e outros já consideram incluir outros tipos de emoções ou renomear algumas emoções. Esse modelo, de emoções básicas, ela também propõe que essas emoções se agrupam para formar emoções complexas. E podemos exemplificar da seguinte forma: a decepção seria uma mistura de surpresa e tristeza, e a saudade seria uma mistura de tristeza e alegria. Mas também nem todas as pessoas que têm essa mistura de emoção, ela vai dar no mesmo resultado, pois da mesma forma que a tristeza e a alegria, ela pode significar a saudade, um atleta ele pode ganhar uma prova e estar chorando de felicidade. E isso não significa que ele está sentindo saudade. Então avaliar bem o contexto é muito importante. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixe seu like, curta esse vídeo e em breve nós teremos um vídeo falando sobre o filme Divertidamente 2. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!